Bom dia, meus lindos! Como é que vocês estão? Como é que tá a força jovem, querido? Conte-me tudo, não me esconda nada, me deixe por dentro do assunto, eu quero te ouvir, quero saber como é que você está. Tá tudo certo? Tá tudo bem? Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela tua casa. Nós viveremos uma semana de milagres. E eu quero continuar a edição de ontem, a nossa palavra de ontem. Eu quero continuar esse trabalho que começou ontem, que nós precisamos continuar hoje. Eu creio que Deus falará grandiosamente ao teu coração. Eu creio que Deus fará milagres acontecerem. Então, se você puder, desconecta de tudo que pode roubar a sua atenção, volta o teu pensamento para aquilo que é do Senhor e grandes coisas Ele fará. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse devocional, ele tem um propósito de te aproximar do Senhor, te transformar todos os dias. Cada vez mais você possa estar crescendo no Senhor, crescendo nos milagres que Ele tem para você, em nome de Jesus. Tá bom? Vamos lá, querido, como de costume. Antes de nós começarmos, desconecta de tudo que pode roubar a sua atenção, volta o teu pensamento para aquilo que é do Senhor e grandes coisas Ele fará. Volta o teu pensamento para aquilo que é do Senhor. O Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. O Senhor fará mais. O Senhor fará mais. Então gere expectativa no teu coração. Deus é capaz de fazer muito mais. Amém? Nós te damos graça, Espírito Santo de Deus, por mais esse encontro. Nós queremos agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor nos abençoou, até aqui o Senhor nos guardou. E mais uma vez o Senhor continuará nos guardando, o Senhor continuará nos abençoando. Pai, agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos, agradeço pela graça que o Senhor tem em nos avivar, em nos ensinar, em nos transformar. Senhor, guarda a vida dos meus irmãos, transforma-os, revela-os, enche-os com o teu Espírito Santo de Deus. Faz, Senhor, o cálice transbordar. Não permita com que eles parem. Não permita com que eles caiam em armadilhas. Não permita com que o inimigo possa tocá-los. Mais uma vez, Espírito Santo, eu oro e agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui. Pai, eu os abençoo para crescer mais e mais, para romper, para viver os planos e promessas que o Senhor tem para cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Queridos, continuando o nosso devocional de ontem, eu quero compartilhar com você sobre um passo de fé. Dê um passo de fé. Eu quero relembrar com você Gênesis no capítulo 2, no verso 1 e 2, que diz o seguinte: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o teu nome e você será uma bênção. Tu serás uma bênção. Essa foi uma promessa feita por Deus para com a pessoa de Abraão, e ele caminhou debaixo dessa palavra até que se tornou o pai dos da fé. Como ponto conseguinte ao que nós estávamos falando, nem sempre a promessa parece promissora. Eu parei aqui. Nem sempre nós podemos viver conforme aquilo que nós estamos vendo, mas conforme a palavra do Senhor que nos sustenta. Eu não posso guiar os meus passos por aquilo que eu acho que tem que ser, por aquilo que eu olho e acho mais favorável ou não, de acordo com critérios naturais. Eu preciso entender que existe uma palavra que fundamenta as minhas escolhas, uma palavra que fundamenta as minhas direções. Debaixo dessa palavra nós caminharemos, debaixo dessa palavra nós vamos romper. E eu quero declarar sobre a tua vida que o Senhor possa falar de uma forma tão audível, que o Senhor possa falar ao teu coração de uma forma tão grandiosa, que o Senhor possa falar ao teu coração de uma forma tão clara, que não seja possível você ser confundido pelo inimigo, que não seja possível você ser aprisionado por causa de uma proposta com cara de promessa e o inimigo te encontrou e o inimigo conseguiu te achar. Não, irmão. Eu declaro sobre a tua vida, eu declaro sobre a tua casa, eu declaro sobre os teus filhos que sejam guardados, que sejam abençoados em nome de Jesus. Terceiro ponto que quero compartilhar com você: Deus não escolheu um homem perfeito, mas um homem disposto. Deus não escolheu um homem perfeito, mas um homem disposto. Abraão mentiu, errou, temeu. Abraão nem sempre acertou, assim também como Davi
Moisés, grandes homens que foram instrumentos de fácil manuseio nas mãos do Senhor, nem sempre acertaram. Ainda assim, foram chamados de pai da fé. Abraão, mesmo diante de seus erros, foi chamado de pai dos da fé. Isso prova que fé não é perfeição, é um movimento contínuo debaixo de uma palavra. Nós estamos disponíveis, essa disponibilidade faz com que Deus nos use conforme Ele quer, conforme Ele deseja. Eu quero que você entenda e guarde isso no seu coração, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não se arrepende daquilo que diz. Ele não se arrepende da palavra que te entregou. Ele não se arrepende da unção que derramou sobre sua vida. Não, querido. Mas Ele nos cobra. Existe uma responsabilidade que é entregue àqueles que recebem algo da parte do Senhor. Existe uma responsabilidade que precisa ser administrada por nós, ser correspondida, porque o Senhor nos abençoa, o Senhor nos guia, o Senhor nos guarda, o Senhor nos transforma. Mas eu preciso responder ao que Ele tem falado ao meu coração. E essa disponibilidade fala não sobre a nossa perfeição, mas sobre o nosso coração que está predisposto a obedecer ao Senhor. O nosso coração que está predisposto a crescer no Senhor. O nosso coração que está predisposto a estar com Deus. O nosso coração. Abre, querido, abre a tua mente. Abre a tua mente para que você possa entender. Abre a tua mente para que você possa crer. Abre a tua mente para que você possa desenvolver. Entenda, o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. O Senhor é capaz. Mas eu preciso estar disponível para viver os milagres. Eu preciso estar disponível para obedecer às direções. Eu preciso estar disponível para obedecer o que o Senhor tem me falado na estação. Eu preciso obedecer. E para obedecer, a disposição do coração fala mais alto. A disposição do coração fala mais alto do que os meus dons. A disposição do coração. Guarda isso. A fé não é sobre nunca falhar. É sobre nunca parar de andar. Você vai errar uma hora ou outra, mas você não pode permitir com que o erro se torne pedra de tropeço. Aqueles que estão em Cristo erram não porque são pecadores e estão buscando o pior, mas porque são humanos. E nós falhamos, mas nós estamos constantemente tentando fazer o bem, fazer o que Deus nos chamou a fazer. Por isso, pare de se culpar por coisas que já passaram. Pare de se culpar por certas circunstâncias que não aconteceram, por certas coisas que não romperam. Pare de se culpar disso, querido. Em nome de Jesus, abra o seu coração, deixa Deus curar você. Tem gente que carrega uma mágoa, tem gente que carrega uma culpa muito grande, tem gente que carrega um sentimento muito difícil de ser administrado porque tem se culpado. Querido, pare de se culpar. Pare de colocar diante de você esse argumento de que é culpa sua, é culpa isso, é culpa aquilo. Não, irmão, para disso. Você não está aqui para se culpar. Você não está aqui para se permitir paralisar porque o inferno tem apontado a você dardos inflamados e lançado sobre sua vida essa culpa que tem paralisado você. Você vai errar? Provavelmente, porque você é humano. Mas além dos teus erros é a graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O que vale aqui, nos passos de fé, não é perfeição, é obediência. Você pode falhar, mas a forma com que você se levanta fala muito sobre o coração que você tinha quando você errou. Querido, Davi errou, Moisés errou. Vários homens na palavra erraram. Nenhum deles era perfeito senão Jesus. Mas isso não foi motivo para que eles não fossem usados pelo Senhor. Então, passos de fé são dados por pessoas imperfeitas. Passos de fé são dados por pessoas que muitas vezes falham. Mas você está além das suas falhas. Tem decisões que você vai tomar, querido, que não serão as melhores. Mas o que vale é o que está dentro do seu coração. A sua motivação de decidir não foi desagradar ao Senhor. A sua motivação de decidir não foi para se afastar dos caminhos do Senhor. A sua motivação para fazer o que você fez não foi para desagradar a Deus. Pelo contrário, a decisão que você tomou
foi porque você pensou que aquilo seria bom. E tá tudo bem, querido, tomar decisões erradas. O problema é viver nessas decisões erradas. O problema não é decidir errado. O problema é viver no erro. Por isso que o Senhor nos dá a oportunidade para nos arrependermos e continuarmos caminhando naquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Você não pode parar, irmão, porque você errou. Peça perdão. Arrependa-se dos teus maus caminhos e segue em frente. Isso faz parte de caminhar de fé em fé e de glória em glória. Próximo ponto. Crer exige poder. Escute isso. Se você assistiu o nosso último devocional, você sabe do que eu estou falando. O pai aflito em Marcos 9 clamou: Senhor, eu creio. Ajuda-me na minha incredulidade. Senhor, eu tenho fé, me ajuda para que a minha fé possa crescer, ajuda para que a minha fé possa aumentar. Crer não é simples. É uma batalha espiritual que requer poder do Espírito. Eu preciso entender que crer não é apenas acreditar, como se eu estivesse acreditando em uma pessoa. Não, irmão, vai muito além. Crer fala sobre uma ação do Espírito Santo na tua vida, te trazendo revelações muito profundas de quem Cristo é, alicerçando e fundamentando a tua fé. Para que não seja apenas um sentimento ou apenas algo da sua cabeça. Não, mas que seja uma revelação que faça parte de quem você está se tornando. É algo muito mais profundo, é algo muito mais voltado para quem Deus é do que aquilo que você gostaria que acontecesse. A minha fé, irmão, ela é aperfeiçoada pelo poder do Espírito Santo. Quanto mais de Cristo eu tenho, a revelação. Tem gente que está tentando ter fé em Cristo sem conhecer a Ele. Tem gente que está tentando crer em Cristo sem entender quem Ele é. Veja, quando Jairo estava ali e aquela mulher parou no meio do caminho, tocou nas vestes de Jesus, nós vemos duas pessoas atrás de Jesus para que o milagre pudesse ser alcançado. Uma estava doente, o outro tinha a filha adoentada, prestes a morrer. E é interessante porque os dois possuíam algo em comum. Os dois tinham plena convicção quem Jesus era. Ela pensou: se apenas eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. E ele: olha, vai na minha casa. Vamos na minha casa, vamos lá. Eu sei que o Senhor vai conseguir curar a minha filha. Vamos lá em casa. Assim também como o centurião, que diante de Jesus ele diz: precisa que o Senhor vá não. Uma palavra é suficiente. Querido, a expressão de fé dessas pessoas pode ter sido diferente, mas o entendimento delas sobre Jesus era igual. Todos os três entendiam que Jesus era capaz de fazer milagres. Esse homem com o filho, em Marcos 9, diz: se possível. Ou seja, ele acreditava que Jesus poderia, mas que talvez Jesus tinha alguma limitação. E às vezes nós estamos tendo essas limitações na nossa fé, crendo em partes, porque até aqui nós temos visto partes. Nós não contemplamos Deus em sua plenitude ainda. Nem sei se isso será possível, nem sei se a eternidade será possível para que nós possamos contemplar toda a glória de Deus. Mas uma coisa eu tenho certeza, irmão, que quanto mais dele nós contemplamos, mais poder do Espírito Santo é derramado sobre nós para aperfeiçoar a nossa fé. Não tente ter fé apenas acreditando com a sua mente. É necessário que a sua fé seja fundamentada em algo muito além dos seus pensamentos. Que atravesse esse véu de pensamentos que você tem, que às vezes são descontrolados, e alcance o âmago do seu ser, o profundo do seu espírito, fundamentado pela revelação de quem Deus é, pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Em nome de Jesus, querido, em nome de Jesus. A fé não é só acreditar, é resistir até que acreditar se torne a realidade que você via pela fé. Tem realidades que você vai ver pela fé. Tem realidades que você vai enxergar pela fé. E tem realidades, querido, que você não vai vivê-la naturalmente de início.
mas que você só vai experimentar depois de permanecer na fé. Então tem coisas que você só consegue discernir pela fé, enxergar pela fé, se mover pela fé, e isso fundamenta os passos que você tem que dar. Talvez o Senhor tenha te dito, olha, dá um passo de fé na tua empresa, e você olha para o mercado, você olha para as coisas que estão acontecendo, você olha para o momento da economia. Nada é favorável, mas o Senhor te disse, dá o passo. Você tem sido medroso, covarde, você tem se acovardado diante dos problemas. Cuidado, porque às vezes você está permitindo com que as circunstâncias ao teu redor falem muito mais alto do que a voz de Deus ao seu coração. Talvez Deus está dizendo assim, olha, se move de geografia, vai para o lugar tal, vai para a cidade tal, vai para cá. E você está temeroso, pensativo, você está ali tentando entender o que realmente faz e o que deixa de fazer. Mas Deus já foi claro com você. Deus já te disse. Deus já te deu a ordem. Pare de duvidar, querido. Pare de duvidar. Firme na fé, que é aperfeiçoada pela graça de Deus, no Espírito Santo, na revelação do Senhor, nas adversidades que nós passamos, permanecendo nessa convicção de quem o Senhor é. Guarda isso. Fé não é só acreditar, é resistir até que o acreditar se torne a realidade que nós só víamos pela fé. Próximo ponto. A fé é um verbo, não é um substantivo. Querido, isso aqui não é uma aula de gramática, mas é para que você entenda que a fé é um verbo. Um verbo é aquilo que exige ação. Fé não é algo que você possui como um objeto. É uma ação, é um estilo de vida. A fé, ela não é apática aos acontecimentos, ela se move independente deles. A fé não é aquilo que te faz entender apenas, a fé é aquilo que te move. A fé não é um objeto estático. A fé é a tua motivação de dar os próximos passos. Pela fé você continua caminhando, pela fé você se move, pela fé você caminha, pela fé você vai em direção ao Senhor. Se você não se movimenta, você estagna e as pessoas estagnadas não conseguirão fluir na fé. Querido, a fé estará constantemente te levando para mais perto do Pai. A fé estará constantemente te levando para lugares desafiadores. A fé estará constantemente te tirando do conforto e te levando para um lugar de aperfeiçoamento. A fé te fará constantemente sair e tomar decisões difíceis, mesmo diante de pressões. Porque isso é fé, irmão. Dar passos de fé é decidir sair da estagnação. Dar passos de fé é decidir sair do comodismo. Querido, se você está acomodado por muito tempo, você não está agindo em fé. Você não está agindo debaixo de uma palavra que você recebeu. Você não está agindo debaixo daquilo que Deus tem falado ao seu coração. Aqueles que tomam atitudes pela fé, aqueles que caminham pela fé, eles não paralisam, eles continuam. Tem horas que você tem que caminhar no deserto, mas Deus te provê. Tem horas que você tem que passar pelo vale, mas Deus está cuidando de você. Nem que esse vale seja um vale da sombra da morte, Deus está com você. Por isso você não para de caminhar. Por isso você não para de seguir. Então a fé, ela é um estilo de vida. É algo que te move. É algo que te faz se mover, se mexer. Querido, se mexa, se mova. Pastor, mas eu vou me mover para onde? Querido, vamos lá, eu vou ajudar vocês. Eu vou dar uma força. Tem gente que às vezes não tem clareza para onde Deus o chamou. Mas, querido, preste atenção. O chamado de Davi era ser rei, ele começou a ser pastor. Começou sendo pastor. O chamado de Eliseu era ser um profeta. Mas ele começou arando a terra com juntas de boi. O chamado de Gideão era para ser um grande líder, um grande soldado, um grande guerreiro. Mas ele começou malhando trigo no lagar. Preste atenção, o que eu quero te dizer é que nem sempre você vai começar com aquilo que Deus te chamou para fazer. Mas você sempre tem que terminar da forma que Deus te chamou. Você pode não começar
com o chamado de Deus, mas você vai terminar com ele. Porque no meio do caminho, Deus muda a tua sorte. No meio do caminho, Deus muda a tua vida. No meio do caminho, Deus muda. Esteja com o coração disponível. Esteja com o coração disposto. Ore para que o Senhor feche as portas que você não deve entrar. Ore para que o Senhor tire da sua vida as oportunidades que você não deve aceitar. Ore para que o Senhor tire as pessoas que você não deve confiar. Ore para que o Senhor guie você, para que você tome decisões assertivas. Dessa forma, o Senhor vai moldando o teu destino até que as coisas fiquem mais claras e você tenha mais discernimento na tua vida. Eu não comecei como pregador do Evangelho. Eu me formei em Direito. Eu sou um profissional do direito. Eu sou um jurista de formação. Mas o Senhor, no meio do caminho, me encontrou e mudou a minha sorte. E é isso que eu quero que você faça. Deus não me encontrou parado. Deus não me encontrou estagnado. Deus me encontrou crescendo. Deus me encontrou caminhando. Deus me encontrou me movendo. Porque Deus não trabalha com gente preguiçosa. Não trabalha, irmão. Se tu tem preguiça de fazer as coisas para tua própria vida, que dirá a coragem para fazer aquilo que é pro Senhor? Eu digo isso para todo mundo que vai se relacionar, para os jovens que vão se relacionar ao lindo. Se a pessoa tem preguiça para honrar a Deus, tu acha que ela vai ter vontade para honrar você? Se a pessoa tem preguiça de estar na casa de Deus, de trabalhar para Deus, se ela tem preguiça de crescer na própria vida dela, tu acha que ela vai crescer em alguma coisa, acrescentar em alguma coisa na tua? Vamos começar a observar as entrelinhas? A pessoa mais lisa do que cabelo de índio. Sim, não no fator falta de dinheiro, não é sobre isso. Lisa que eu falo, escorregadia. Sabe, tem gente que é liso, escorregadio. Você chama, vamos aqui carregar umas cadeiras, rapaz, rapidinho. Pastor, tô com um problema nas costas. Vamos aqui, tal dia, tem uma limpeza na igreja, vamos. Nossa, pastor, naquele dia, ó, se você fala, ontem tava de boa, mas aí marquei um compromisso. Pessoa lisa, tá todo momento escorregando da mão, assim. Querido, se certas pessoas não possuem responsabilidade com aquilo que é deles, vão ser responsáveis por aquilo que é de Deus? Se você não é fiel com aquilo que é seu, você vai ser fiel com aquilo que é de Deus? Se você não cuida daquilo que é seu, você vai cuidar daquilo que é de Deus? Se você não é organizado com as tuas coisas, tu vai ser organizado com aquilo que é de Deus? A gente tem que começar a observar as pessoas. Se você não tem constância nas tuas próprias coisas, tu vai ter constância nas coisas de Deus? Vamos pensar isso com mais clareza. Vamos pensar isso com mais assertividade. Você está entendendo isso, querido? Vamos lá. Vamos tomar posição. Último ponto. Seus passos abrem caminho para outros depois de você. Quando Abraão moveu-se, ele levou a sua família. A sua fé não abençoou apenas a sua vida, mas toda a sua próxima geração. E a geração que vinha depois dele, até alcançar a nós. O posicionamento de Abraão alcançou a minha e a sua vida, porque ele é conhecido como o pai dos da fé. A geração de Abraão foi abençoada pelo posicionamento, pela entrega, pelo sacrifício dele. Os teus passos de fé não vão apenas afetar a tua vida, vão afetar a vida de todos aqueles que vierem depois de você, que vierem de você. Aquelas pessoas que serão formadas por você. Os teus passos de fé não vão apenas afetar a tua vida, mas vão afetar a vida daqueles que passarem por você. Vão afetar a vida daqueles que passarem por você. Por isso, querido, abre o teu coração, abre os teus olhos, começa a tomar responsabilidade por aquilo que Deus tem te chamado para fazer, porque a tua negligência também afeta as pessoas. Eu, como líder da minha casa, se eu for negligente, a minha casa vai sofrer. Se eu for sábio, a minha casa vai ser abençoada. Então, aqueles que estão comigo sofrerão ou serão beneficiados pelo meu posicionamento. A decisão é minha. Mas eu preciso deixar de ser egoísta e começar a pensar não apenas naquilo que eu quero, mas naquilo que Deus quer de mim. Isso significa dar passos de fé. Porque você não está pensando apenas em si, você está pensando naquilo que precisa ser feito, naquilo que precisa ser construído. Chega uma hora, querido, que você é do seu chamado e você não tem mais nem argumentos para pensar
nos teus problemas, ao invés de continuar seguindo a obra de Deus. Deixa eu deixar isso mais explicado. Tem horas que você não pode usar os teus problemas pessoais para deixar de cumprir a obra do Senhor. Vou te dar um exemplo. Nem sempre, querido, eu vim aqui pregar para vocês, trazer uma palavra ao coração de vocês, eu estava bem. Tem dia que eu estava muito mal, desmotivado, pensativo. Senhor, como as coisas vão acontecer? Senhor, como é que as coisas vão caminhar? Senhor, me explica. Senhor, me mostra. Senhor, me revela. Nesse ponto, querido, você não sabe como as coisas vão acontecer. Você não sabe como as coisas vão acontecer. Mas você sabe quem fará as coisas acontecerem. E chega um ponto que você não pode usar mais os teus problemas como desculpa para não cumprir a obra. Paulo estava preso e mesmo assim estava cumprindo aquilo que foi chamado a fazer, aperfeiçoando a igreja de Jesus. Preso. Eu não posso chegar aqui diante de vocês e dizer assim, gente, eu não vou pregar hoje que eu tô mal. Não tenho esse luxo, querido. Quando eu não venho, quando às vezes eu desmarco algum encontro da comunidade, é porque as coisas não estão fáceis e eu não consigo. Mas é sobre não conseguir, porque se eu conseguisse mesmo assim eu estaria aqui. Porque vários momentos eu já preguei o evangelho aqui, doente, gripado. Teve uma época que eu tinha uma rinite muito forte, que eu terminava a live chorando, eu digo, Deus, por que o Senhor me deixa fazer isso? É tão ruim falar e as pessoas ficarem ouvindo, fungando, e meu nariz não para de me atrapalhar. Por que o Senhor me permite pregar desse jeito? Sabe o que o Senhor me ensinou nesse tempo? Nunca mais eu tive esses problemas. E é interessante, foi uma época muito tenebrosa. Ainda tenho algumas, mas naquela época foi muito tenebroso a inflamação de rinite, de sinusite que eu tinha. Depois que isso passou, eu entendi que naquela estação, irmão, Deus estava me lapidando. Que independente das minhas limitações, a palavra do evangelho continua sendo viva e continua alcançando os corações. Eu não posso me eximir de dar o passo de fé por causa de certos argumentos internos que tenho. Não posso, irmão. Tem gente que espera essa palavra diária. Tem gente que tá aqui, irmão, desmotivado para começar a semana. E a gente começa declarando, a gente começa com a palavra de encorajamento, a gente começa fortalecendo a fé uns dos outros. E as pessoas crescem. E é isso que eu quero que você entenda. Os passos de fé que você dá não é apenas por você, mas é por todos aqueles que estarão sendo abençoados pelo sim que você decidiu dar. Amém? Eu quero que você guarde isso no seu coração. E aproveitando aqui, antes de orar, eu vou orar e vou finalizar. Queridos, nós estamos dando um passo de fé. O lançamento do nosso livro foi um passo de fé. Eu não tenho recurso para... Não tenho... Enfim. Não tenho. Mas eu tenho fé. Eu tenho fé. E o livro que nós estamos prestes a imprimi-lo para que seja bênção na vida de muitas pessoas... Esse livro, irmão, eu tenho certeza que vai abençoar milhares de vidas. E você pode fazer parte disso. Por isso eu te ajudo, querido. Se esse devocional te ajudou de alguma forma, em algum momento da tua vida, eu te peço hoje, me ajude. Ajude esse projeto. Não é sobre vender um livro, porque todo o recurso vai ser para impressão e o livro vai ser enviado para tua casa. Mas é porque eu sei que esse livro vai abençoar milhares de pessoas. Querido, você sabe que nós não trabalhamos aqui, nós não somos servos pedintes, porque eu sei o Deus que me supre. Mas eu também sei o povo que o Senhor colocou debaixo da minha liderança, debaixo do meu pastoreio. Se vocês estão aqui, querido, nós somos mais de 2.000 pessoas todos os dias. Pelas minhas contas, nós só precisávamos de 400 pessoas para comprar esses primeiros livros. Querido, isso seria 25% das pessoas que nos assistem diariamente. E eu sei que isso é possível. Eu sei que isso é possível. Só que talvez você não entenda a grandiosidade que é isso, que é participar. Porque para sempre eu vou carregar isso, até o último dia da minha vida. Meu primeiro livro eu não lancei sozinho. Eu lancei com uma comunidade engajada que entendeu o chamado de Deus. Eu não estou aqui, querido, te pedindo esmola. E eu nunca estive aqui pedindo oferta.
Eu nunca fiz campanha, eu nunca fiz carnê de bênção e nunca vou fazer, porque eu sei o Deus que me supre. Existem pessoas que o Senhor levanta para serem abençoadores nesse ministério e eu profetizo 10 vezes mais sobre a tua vida. Mas eu nunca precisei, querido, nunca precisei colocar o dinheiro no meio do evangelho genuíno do Senhor aqui nesse devocional. Nunca precisei. E nunca vou precisar, porque eu creio no Deus que supre as minhas necessidades. Eu quero te encorajar a dar passos de fé. Vai ser difícil? Vai. Eu tô muito empolgado, porque a gente já ultrapassou 50%. Mas eu também tô pensando, Senhor, a gente vai chegar no final, Senhor, tá quase, Deus, vamos lá, me ajuda, Senhor. A gente fica com aquele coração um pouco apertado. Mas a gente dá passos de fé, querido. Porque coragem é você fazer aquilo que você tem medo. Pelos olhos humanos, eu não teria lançado esse livro. Não teria. Mas eu lancei, porque o Senhor disse, lança, porque é hora. E você vai ser honrado. Eu acredito nessa palavra. Eu creio nessa palavra. E nós estamos aqui, queridos, todos os dias, independente do que aconteça, dando passos de fé. E eu quero te encorajar a dar passos de fé também. Pai, obrigado por esse encontro, Espírito Santo de Deus. Obrigado por essa palavra, obrigado por esse direcionamento, obrigado por esse entendimento. Eu oro pelos meus irmãos para que eles possam crescer mais e mais, para que eles possam entender quem eles são em Cristo, entender quem eles são na Tua presença, entender quem eles são na Tua palavra e eles possam fluir nessa revelação. Eu oro, Espírito Santo de Deus, para que mais e mais o Senhor possa trazer discernimento, clareza, graça, favor sobre a vida de cada um dos que estão aqui, Pai. Eu oro para que cada vez mais nós possamos crescer de fé em fé, de glória em glória, e abençoo todos os meus irmãos, que tudo aquilo que eles façam prosperem, tudo aquilo que eles toquem sejam bem-sucedidos. Eu oro para que mais e mais eles possam ver da Tua graça, do Teu poder e da Tua unção. Em nome de Jesus, eu os abençoo para prosperar, para crescer, para dar passos de fé. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a tua vida. Nós estamos aí, queridos, na oportunidade de crescermos juntos. Nós estamos aqui em uma só comunidade. E eu sei que você já foi abençoado por esse devocional. Se você foi, adquira um exemplar do nosso livro. Faça isso. Tenho certeza que você será grandiosamente edificado e abençoado. O link está aqui na descrição do vídeo. Se você está nos assistindo do Instagram, vai no link da bio e adquire o teu livro. Vai ser maravilhoso. Deus te abençoe. Não se esqueça, antes de sair, curtir, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Quero te abençoar, que nesse dia seja um dia maravilhoso, em nome de Jesus. Beijo no coração e a gente se vê no próximo encontro. Tchau, lindos. Forte abraço.